Eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento para dispositivos móveis, né? Meu foco atual são jogos, porém eu não vou me focar tanto em jogos, já que a gente está tendo um mini curso de jogos aqui à tarde, né? A gente está terminando isso amanhã. Então eu vou procurar mostrar um pouquinho do que a gente pode fazer com Java para celular, além de jogos, é claro. Além disso, eu vou procurar mostrar um pouquinho de outras tecnologias, como Symbian C++ e WRT, que é uma tecnologia da Nokia voltada para tecnologias web. Então, trabalham com Ajax, JavaScript, HTML. Bom, como o professor Rodrigo falou, eu sou fórum Nokia Champion, já pelo 2º ano consecutivo. Para quem não sabe o que é ser fórum Nokia Champion, é um prêmio da Nokia que ela fornece aos desenvolvedores ao redor do mundo, né? E de 6 em 6 meses ela está selecionando o pessoal. E, felizmente, pelo 2º ano consecutivo eu estou aí. Recentemente também eu me tornei Fórum Nokia Week Administrator, ou seja, sou administrador do Fórum Nokia Week, juntamente com outro brasileiro e mais 8 profissionais ao redor do mundo. Depois eu vou mostrar o Wiki para vocês e fazer um convite a vocês, tá? Bom, eu preparei uma agenda, né, do que a gente vai trabalhar aqui. Vou procurar ser breve, né, que a gente sabe que está ficando um pouco tarde. Eu acredito que a gente vai ser rápido aí. Então, a minha agenda eu dividi em 4 partes. Eu vou mostrar as plataformas que a Nokia fornece para a gente. Vou discutir um pouquinho sobre as plataformas de outras empresas. Então, falar um pouquinho sobre o Java ME e o S60, que é a plataforma de smartphones da Nokia. E, logo após isso, eu vou mostrar como vocês podem iniciar um desenvolvimento móvel. E, ao final, eu vou procurar mostrar alguns exemplos, rodando no dispositivo aqui. Ok? Bom, a Nokia nos oferece 3 plataformas principais para desenvolvimento. Nokia CS40, Nokia CS60 ou S60 e o Maemo. O que seriam essas plataformas? O CS40 e o CS60 são plataformas voltadas para celulares, certo? Sendo que o CS40 é celular, simples, e o S60 são smartphones. Já o Maemo é uma plataforma Linux, uma internet tablet, certo? Voltada para comunicação e navegação internet, com todos os recursos que você tem no Linux da vida. Aqui eu vou apresentar um pouquinho sobre o S40, né? Atualmente está na 6ª edição. Aqui eu estou mostrando 2 aparelhos da 1ª e da 3ª edição. E para a gente que é desenvolvedor, que quer trabalhar com dispositivos móveis, essas informações aí são suficientes, né? Já dá para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer no aparelho. Diferente para quem desenvolve para desktop, né? Quando a gente está desenvolvendo para celular ou qualquer outro dispositivo móvel, a gente tem que ter cuidado com as restrições, as limitações do aparelho, certo? Como a gente pode ver aqui, a resolução dos aparelhos, né, na 1ª edição era bem baixa, né? 128 por 128 pixels é praticamente um ícone que você tem no Windows, né? Como fazer uma aplicação com essa resolução? Além do mais, né, como você colocar uma aplicação em apenas 64 KB, né, dentro do teu JAR, né? E como trabalhar com apenas 196 KB de memória RAM. Então, quem quer trabalhar com dispositivos móveis tem que ter isso em mente. Tem que esquecer um pouquinho o desktop e começar a ver como fazer isso a baixo nível, realmente mexer quase no hardware, né? Mexer lá embaixo mesmo, esquecer aqueles componentes que a gente tem no Java SE, né? E começar a pensar bem baixo nível mesmo, de forma simples. No CS40 terceira edição, a gente tem um ganho considerável aí, né? A resolução aumenta um pouco, né? Vai para 240 320, que para a gente é ótimo, né? Para trabalhar com isso aí. É uma resolução que se torna padrão, não só na Nokia, mas no mercado como um todo. Hoje você vai comprar um dispositivo, você com certeza vai encontrar essa resolução ou alguma variação dela. O tamanho do teu arquivo aumentou um pouco, então você já consegue fazer mais coisas. Antes era 64K, agora a gente já tem um MB. Então dá para fazer bastante coisa aí. E se você for inteligente, com certeza vai fazer muito mais coisa ainda. E agora a gente tem 2 MB para trabalhar com memória RAM.
O S60, ou série 60, antigamente era série 60, agora é apenas S60, atualmente está na quinta edição, eu estou com o aparelho da quinta edição aqui, porém eu trouxe aqui para mostrar um pouquinho da segunda e terceira edição, que vamos dizer assim, foram os que mais venderam, é o que mais a gente encontra por aí. Tá? Então a gente tem aí dois modelos bem clássicos, né? O 6600 e o N95, são dois smartphones top de linha na sua época de lançamento, né? O N95 até hoje ainda é um dos mais vendidos da Nokia, né? E o 6600 ainda é o mais vendido, vendeu perto de 10 milhões de unidades. Então, para quem quer desenvolver, começar a olhar isso aí. Tá? Inicialmente, o 6600, né, o 760, primeira e segunda edição, tinham configurações equivalentes. Então, no 760 você encontra uma resolução de 176 por 208 pixels, é bem maior do que as primeiras edições do 740. Temos mais memória de trabalho, né, aproximadamente uns 3 MB, e o tamanho de nossa aplicação vai depender do espaço que você tem dentro do teu celular, do teu cartão de memória. Então você pode fazer uma aplicação com 10, 20, 30 MB, desde que caiba dentro do aparelho que você tem como alvo. A mesma coisa a gente encontra no N95, né, o 760, terceira edição. A gente tem uma resolução maior, vocês podem observar que a resolução é igual o 740, né, terceira edição. Memória RAM. Um 660 é um smartphone, por isso que ele tem bastante memória RAM. Né? A gente começa aí com 64 MB de RAM, tendo mais ou menos uns 18 MB no N95, né, disponível para a gente trabalhar, a gente pode usar tudo isso aí. E nossa aplicação pode ter tamanho determinado também, desde que caiba dentro do aparelho. Lógico que a gente não vai fazer uma aplicação com 1 GB, né? E aqui nós chegamos no Maemo, entendeu? Como eu falei, o Maemo é um dispositivo da Nokia voltado para navegação, para comunicação, certo? Desde 2007, 2006, 2007, que a gente tem versões, e só o ano passado é que a Nokia lançou o N800 aqui no Brasil. Depois do N800 veio o N810, recentemente, né? Eu acredito que tem uns 15 dias que ela lançou no Brasil, porém já está preparando um novo device. E aí a gente tem algumas configurações, né? A primeira versão do Maemo, o N770, a gente tinha uma resolução de 800 x 480, suporte a Wi-Fi, né, WLAN, Bluetooth, USB, inicialmente 128 MB de RAM, mais 64, essa memória. São 64 MB físicos e mais 128 MB memória de troca, né, memória swap, que é um dispositivo Linux e ele pode trabalhar dessa forma. E abaixo o sistema operacional dele. O N800, ele adiciona uma webcam, o Bluetooth 2.0, aumenta a velocidade do USB, né, 2.0 também, aumenta a memória RAM. Agora a gente tem 256 MB de memória swap mais 128 MB de RAM. E o sistema operacional é o 2007-2008, você pode atualizá-lo. O N810, que é o que eu estou com ele aqui, esse aparelho aqui, é a última versão dele, né? Então a gente tem GPS interno, um teclado, os demais só eram touch, né? E agora você tem um teclado. Ele tem um cartão interno, que a gente chama de memória interna de 2 GB, e você pode colocar outros cartões com até 16 GB de memória. Assim, eu mostrei as plataformas, né, da Nokia, mas com quais tecnologias a gente pode trabalhar nessas plataformas? O slide aí eu acho que não está tão bom não, mas dá para a gente ver a gama de tecnologias que a gente pode trabalhar. O Nokia CS40, por ser celular simples, a gente tem uma limitação, né? Só flashlight, Java ME e aplicações que rodam no browser, né? XML, XHTML, etc. No CS60, né, que usa o Symbian OS, que é um sistema open source atualmente, você tem N possibilidades. Aqui tem listado algumas. Python, Flashlight, WRT, questão do browser novamente, JavaME, OpenC, C++. Tem outras linguagens. Tem uma linguagem chamada M, que é bem simples para se desenvolver, muito interessante.
Tá? O WRT é bem interessante também. Quem trabalha com web, né, que conhece JavaScript e HTML, consegue desenvolver a aplicação para ele sem problemas. E você tem acesso a um certo nível de hardware, né, algumas funcionalidades do hardware usando JavaScript. Né? O Maemo usa Linux, né, e tudo que você consegue fazer no Linux, você vai conseguir quase tudo nele também. Tem as limitações. Atualmente a Nokia não dá suporte nativo ao Java, mas existem VMs que permitem rodar Java no Maemo. E quando a gente está desenvolvendo para celular, a gente geralmente esquece o outro lado, né? A gente sabe que o celular está sempre conectado numa rede. Então, se a gente quiser fazer uma aplicação que se comunique com o web service, a gente tem que saber também trabalhar com tecnologias que rodem do lado do servidor. Então, não importa qual seja a sua tecnologia, você consegue fazer com que o celular se comunique com aquela tecnologia. Por isso tem aqui a parte do servidor. Bom, como eu falei, eu vou me focar um pouquinho no JVME, que eu acho que é o que vocês mais veem aqui. Tá? Ao final, se vocês tiverem dúvidas sobre as outras tecnologias, a gente conversa, né? Especialmente Civil C++, de WRT, que é com o que eu trabalho, e eu posso tentar tirar as dúvidas de vocês. Bom, por que JVME? Por que Java? Eu acho que muita gente até deu ideia do porquê do Java. Então, só para reforçar um pouquinho isso, tem uns números aqui do porquê do Java. Né? Eu coloquei aqui, Java e o mercado. Hoje, já está um pouquinho melhor. Essa fonte é de 2007, mas é uma fonte forte. Aqui ela fala um pouquinho dos dispositivos Nokia, porém dá uma ênfase para os demais aí. Vocês podem ver mais do que Nokia. Então a gente tem muitos aparelhos com suporte a Java hoje no mercado. Eu acredito que a maioria do pessoal que tem aqui que tem um celular, esse celular vai ter suporte a Java. Certo? E ter o suporte a Java, a gente pode desenvolver uma aplicação e colocar nesse aparelho. Seja uma simples aplicação de e-mail, seja uma simples aplicação de trabalhar com fotos, mensagens, mas a gente pode fazer isso com Java. Então aqui a gente tem uns números interessantes para a gente, por exemplo, quantidade de operadoras que trabalham com Java, né, dá suporte a Java no mundo inteiro. Até um tempo atrás, aqui no Brasil, a única que não dava suporte a Java era a Vivo, porque ela trabalhava com outra tecnologia chamada Blue. Né, Blue, vocês entendam como entender melhor aí. Então, mesmo os aparelhos tendo suporte a Java, ela bloqueava esse suporte. Mas hoje ela está, devido ao GSM dela, né, que ela está expandindo ao redor do Brasil aí, então ela está dando suporte ao Java também. A quantidade de modelos de aparelhos que a gente tem com suporte a Java. Vejam que é um bocado, né? Era um bocado, hoje é bem maior isso aí. Quantidade de aparelhos, né? 700 milhões de aparelhos Java. É um pouquinho mais, né? Ó, a gente tem 635 modelos, tínhamos, né? Com suporte a Java. E um mercado de 700 milhões de aparelhos. Imagina isso aí. Quantidade de desenvolvedores focados em mobile. E a tendência é crescer, né? Aqui em Parnaíba eu já encontrei algumas pessoas interessadas e eu tenho certeza que daqui a alguns meses a turma está aparecendo aí. Outro valor interessante é a quantidade de aplicações, de downloads que são feitas, né, ao redor do mundo por mês. Então, aproximadamente 23 milhões de downloads. Imagina tu fazer uma aplicação e conseguir 0,01% disso aí. Já é alguma coisa, né? Já dá para você começar a se animar, trabalhar. Quando a gente trabalha com Java para dispositivos móveis, a gente tem que ver quais são as APIs que nosso aparelho dispõe, ou que o aparelho-alvo dispõe, e quais são os recursos que a gente precisa trabalhar. Existem várias APIs, né, que são como é que eu posso falar? São apelidadas, né, de JSR, e cada uma delas define uma quantidade de informações que a gente pode trabalhar, algum recurso que a gente pode trabalhar no dispositivo móvel.
A gente tem aí o MIDF 2.0, né, que seria o principal para quem quer desenvolver com Java hoje em dia, que ele permite você fazer uma aplicação e rodar na maioria dos aparelhos que tem suporte a MIDF 2.0. Logo abaixo a gente tem a MM App, que é a Mobile Media App, que é para trabalhar com vídeo, com áudio. Dá para ter uma ideia do que a gente pode fazer. A Mobile 3D Graphics, que é para a gente trabalhar com gráficos 3D. Message App, que é para a gente trabalhar com SMS, MMS, certo? Vocês conhecem, né? Todo mundo já deve ter enviado um SMS aí. Imagina você criar uma aplicação sua, e dentro de sua aplicação você pode mandar um SMS para um colega, para um amigo. Ou até mesmo, dentro de sua aplicação você pode tirar uma foto e mandar uma mensagem multimídia, né? Um MMS. Abaixo a gente tem a File e a PinApp, que são duas APIs interessantes, né? Uma é para armazenar dados no celular, armazenar dados, que antes disso, no MIDF 2 você não tinha isso. Não tinha como, você tinha que armazenar usando um registro, né, de memória do JVM, que é chamado RMS. E a PinApp é para você poder acessar os dados do usuário do celular, o calendário de informações, listas de contato, entre outros. Bluetooth, né? Para a gente trabalhar aí com Bluetooth. A gente sabe muito bem para que serve o Bluetooth. Então, você tem uma aplicação, você está com alguns dados, você quer passar para um colega, através de JVM você pode fazer isso diretamente. Você precisa sair da aplicação para fazer de outra forma. Location, é muito interessante a location, porque você pode saber onde tua aplicação está rodando. Se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é na Europa, e a partir disso você conseguir localizar a tua aplicação. Mudar o idioma, mudar alguma informação que seja pertinente. Tá? Além de poder capturar os dados, né, de um GPS interno do aparelho ou externo. Hoje existe uma API um pouco melhor do que essa, que ela já permite isso mais fácil. Né? Com a Location, que era um pouco mais antiga, você tinha que criar um servidor para poder coletar os dados do GPS. Hoje você já tem uma API que fornece isso de forma direta. A SIP, né, JSR 180, é para a gente trabalhar com Voice IP, né? VoIP. Então a gente pode criar uma aplicação que vai ligar usando a rede do celular, sem você usar o celular. Aqui no Brasil é um pouco impraticável fazer isso, né? Porque a transferência de dados aqui é muito caro, muito alto. Mas se você tiver um aparelho que tenha Wi-Fi, você pode usar isso sem problema. E também para a gente poder trabalhar com P2P, né? Como criar um BitTorrent da vida ou um Emule e usar essa API para transferência de dados. Aqui eu mostro um pouquinho do que a gente pode fazer com cada API dessa aí. Então, a gente tem a JSR 226, né, Vector Graphics, que serve para a gente criar mapas. Né? Porque imagina você fazer uma aplicação que vai exibir o mapa de Parnaíba, um exemplo. Só que quanto mais você chega, essa imagem vai ser gigante, mas você não consegue exibir isso diretamente de uma única vez na tua aplicação. Então você usa Vector Graphics para isso. A Location, aquela mesma questão, de você poder localizar a tua aplicação. Então se eu estou com um aparelho em inglês, todo o conteúdo da minha aplicação vai estar em inglês. Se eu estou com um aparelho em português, todo o conteúdo vai estar em português. Incluindo as medidas, números, etc. A Web Service. Vamos dizer, no caso dessa aplicação de mapas, você poder se conectar, vamos dizer, com o Google, um exemplo, com a API do Google, coletar os dados, que vai vir em XML, e você poder processar essas informações e exibir na tua aplicação, de forma simples. Você pode fazer isso de forma manual, mas vai dar trabalho. Então essas APIs facilitam o teu trabalho. A File and Pin, novamente, né, a questão de a gente armazenar os dados, porque não adianta, toda vez que eu for acessar um mapa, eu tenho que fazer o download daquele mapa. Então, se ele estiver armazenado no meu dispositivo, eu vou ganhar muito tempo e vou economizar dinheiro. E a PIN, vamos dizer que você está aqui em Parnaíba, está a fim de saber onde fica um restaurante mais acessível, que tem alguma promoção. Então, você pode usar essa informação para ele localizar esses dados e te devolver.
A internationalization também serve para localizar. A location, ela diz onde está, né? O local onde você está, e essa, a JSR 238, ela te permite localizar a sua aplicação. Elas trabalham em conjunto aí. Games. Aqui tem alguns APIs que a gente pode trabalhar com games, né? Trabalhar com jogos. Então a JSR 184 para a gente fazer jogos em 3D. Não só jogos, né? Que a gente pode criar alguma aplicação que faça recursos de 3D. Então, a mobile média, claro, em jogos a gente precisa ter som, precisa às vezes ter um vídeo, uma apresentação de um jogo. Então é importante a gente conhecer essas APIs. Bluetooth, para a gente poder fazer um jogo multiplayer, né, até 8 pessoas, vamos dizer assim, que o Bluetooth, infelizmente, dispositivo móvel só permite você trabalhar com 8 pessoas em rede. Entendeu? Bluetooth, o protocolo dele permite muito mais do que isso, mas dispositivo móvel, apenas 8 pessoas em rede. Trabalhando. A SIP, você faz um jogo multiplayer, só que internet, né? Vamos dizer, um MMO da vida. Então você teria uma infinidade de usuários trabalhando e jogando essa aplicação. Mais uma categoria aí, serviços. O que é que quais APIs a gente poderia usar para criar um MSN da vida? Né? Criar um Windows Live Message. Então aí a gente tem as APIs que nos permite fazer isso e o que elas iriam nos fornecer. Então a JSR 172 seria a questão do web service, né? Pegar os dados online em formato XML, por exemplo, e te facilitar essa tradução para a tua aplicação. A JSR 205, vamos dizer, você se comunicar com os teus amigos, você está conectado ali e avisar que acabou de entrar no MSN. Então, a partir daquele momento, teu amigo entrar no MSN e começar a conversar contigo, usando a API. A JSR 75 seria a mesma coisa, armazenar dados, no caso do MSN, armazenar as informações, o log de tuas conversas, os teus contatos, né, as imagens que vocês trocaram ali. E a 238, mais uma vez, para a gente poder localizar nossa aplicação. Certo? Poder colocar, se está em inglês, vai para o inglês. Se está em português, vai para o português. Muita gente reclama do JavaMap porque ele diz que ele é lento, né? Bom, ele é lento. Agora você tem que saber trabalhar com ele e usando ele nos lugares certos, ele deixa de ser lento para ser útil. Então a gente tem aplicações, aí algumas APIs que a gente pode utilizar para aplicações multimídia. A JSR 234, para a gente poder capturar vídeo, áudio, tirar fotos com a câmera do aparelho, a gente pode fazer isso no JavaME. Certo? E poder depois executar, visualizar esses dados que a gente capturou. A JSR 205, você poder, esse vídeo que tu pegou, essa foto que você acabou de tirar, você poder enviar diretamente sua aplicação. Não precisa sair da aplicação para poder usar uma aplicação externa, por exemplo. Diretamente sua aplicação você poder fazer esse upload, essa transferência de imagem desses dados. A 179, mais uma vez, a gente poder localizar essa aplicação. Porque não tem coisa melhor você pegar seu aparelho, mudou o idioma, a tua aplicação acompanha o idioma que você está utilizando. E você mudou o idioma e está sempre acompanhando. E a JSR para você poder armazenar esses dados. Né? A gente vê que temos uma gama imensa aí de dados, de APIs que a gente pode trabalhar no dia a dia. Bom, eu falei das APIs ali, mas quais são as APIs que eu tenho nos aparelhos? Né? No caso CS40, né, que a gente viu algumas resoluções, ali em cima eu coloquei 128 e 160, que são as padrões de hoje em dia, e 240 e 320. E abaixo eu coloquei as APIs que ele dá suporte, na terceira edição. Certo? Então, tem algumas APIs aí interessantes, que dá pra gente fazer muita coisa num celular tão simples, ilimitado. Aqui o CS60, né? A gente tem uma quantidade de APIs muito maior, devido ao poder e à capacidade desses aparelhos. Ali do lado eu coloquei algumas resoluções de telas que a gente encontra hoje, né, na terceira edição. Com exceção dessa 640 por 360, que é da quinta edição, as demais são da terceira edição. Então a gente tem aparelhos aí com uma resolução bem alta, né, como esse 800 por 352. Dá para a gente fazer uma aplicação muito
robusta, que é justamente desse aparelho aqui, o Nokia E90. Isso é muito bom, eu tenho ele. Bom, eu falei um bocado aqui do Java ME, mostrei as plataformas da Nokia. E aí, se eu quiser aprender, ou se eu quiser começar a desenvolver para dispositivos móveis, o que é que eu faço? Eu vou tentar dizer, né? Vamos lá. Bom, primeira coisa, eu tenho que montar meu ambiente de trabalho, né? Eu tenho que baixar o WTK, que é o da Sun, é o que me permite desenvolver Java ME. Tem um compilador interno, tem as bibliotecas do Java ME e tem um emulador do Java ME. Então a gente pode baixar ele, só com ele a gente já pode desenvolver. Lógico que a gente tem que ter o SDK do Java, para poder rodar aqui, já que ele é feito em Java. Se você não for tão corajoso, né, para desenvolver diretamente no bloco notas, então é bom você baixar um IDE. Né? Então baixa aí o Eclipse, juntamente com o plugin, né, o MTJ. Ou, se preferir, pode pegar o NetBeans. Tem uma versão do NetBeans que já vem com tudo pronto. É bem melhor, mais simples de se trabalhar. Porém, tem aquele problema da lentidão, né? Se você tem um computador um pouco limitado, é melhor escolher o Eclipse. Ou qualquer outra ideia que permita você trabalhar. E, ao final, fazer download de algum SDK. Eu posso querer fazer aplicações para dispositivos Nokia, posso querer fazer as aplicações para dispositivos Sony Ericsson, Motorola, Samsung, etc. Cada empresa disponibiliza seus SDKs, seja ele genérico ou bem específico. Né? Atualmente a Nokia liberou um SDK voltado para o Nokia N97, mas engloba todas as tecnologias, é um pouquinho grande, né? Tem perto de 700 MB, mas é bem completo. Você pode trabalhar com Java ME, com C++, com OpenC ou C++, WRT, Python. Então, Flashlight também, você tem tudo em um único SDK, porém é gigante. Antes de prosseguir, assim, apenas com o WTK da Sun, eu consigo desenvolver aplicações que, teoricamente, vai rodar em qualquer aparelho. Porque ele é bem simples, bem básico mesmo. Então, o que você conseguir rodar nele, vai rodar em qualquer aparelho. Certo? Mas é bom a gente pegar um SDK específico e a gente começa a utilizar recursos específicos do aparelho. Bom, e onde eu posso obter mais informações? Bom, a gente tem o Fórum Nokia, forumnokia.com. É uma comunidade, eu acredito que seja a maior comunidade de desenvolvedores móveis, né? E talvez seja a melhor, ainda seja a melhor. E aí você vai encontrar de tudo voltado para desenvolvimento móvel. Você vai encontrar desde informações do aparelho, da Nokia, evidente, né? Até tutoriais como desenvolver jogos, como fazer um editor de texto, um editor de vídeo, um player de vídeo, nas diversas tecnologias que rodam em aparelhos Nokia. Então vocês entram aí, se cadastram no Fórum Nokia para ter acesso a essas informações. Se vocês quando vocês se cadastrarem, vocês podem começar a visualizar as informações de um aparelho específico. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Nokia N81. Poderia ser o N97, N8281, né, aqui, 810. Então você... tem internet aqui? Seria legal mostrar isso aqui para vocês. Como acessar e ver o que é importante aqui. Nessa página aqui, você tem todas as informações do aparelho. Se a gente está desenvolvendo em Java, então o que importa para a gente é saber quais APIs o dispositivo suporta. Então, nessa tela aqui, logo abaixo você vai ter as informações sobre as APIs que de Java que o aparelho suporta. Bom, vamos dizer que eu escolhi o N81 para desenvolver. Eu quero desenvolver a aplicação para ele, ou para aparelhos que sejam equivalentes a ele. Então, eu preciso do meu SDK. Então, no próprio Fórum Nokia, você vai ter um link que te leva ao SDK. E lá você escolhe se quer desenvolver em Java, se quer desenvolver em C e C++. Quem for corajoso, tá, pode brincar com C e C++. Mas não aconselho não, demora um pouquinho para brincar com ele. Então você pode brincar com Java
desenvolver em C++, Flash, você tem os SDKs aqui específicos. E você pode escolher qual a série você quer baixar esse SDK. No caso do N81, é uma terceira edição. Baixei o SDK, já sei qual aparelho que eu vou desenvolver, mas eu não sei quase nada de desenvolvimento móvel. Então eu vou na parte de documentos do Fórum Nokia, procuro sobre o que eu quero desenvolver. Se eu quero trabalhar com jogos, games, vai ter uma parte lá falando com documentos sobre os games, desde o nível mais básico ao mais avançado. Tem uma pequena desvantagem aí no Fórum Nokia nesse sentido. Todos os tutoriais, estou dizendo todos, que eu tive acesso, que eu brinquei, que eu olhei, o nível dele, nem para quem é expert, é legal, é muito chato você pegar uma aplicação gigante que não faz nem o que você está querendo. Então, geralmente eles fazem as coisas, acho, para expert ao quadrado, né? Porque para quem for iniciante aqui não é o melhor lugar, mas ajuda. Você pegar um código, visualizar ele rodando ajuda bastante. Mas o Docs, os documentos que eu peguei lá não me ajudaram muito não. O que é que eu faço? Bom, temos o Fórum Nokia Wiki, né? wiki.forumnokia.com, onde nós, desenvolvedores, né, não somos os experts da Nokia, somos desenvolvedores, pessoas comuns igual a vocês, a gente está sempre alimentando o wiki com informações, sejam artigos, sejam códigos, sejam exemplos, a gente está sempre alimentando o wiki. E eu gostaria de fazer um convite a vocês. Cadastrem-se no Fórum Nokia e comecem a frequentar o wiki, colaborem. Né? Todo mês a gente está sorteando alguma coisa, sempre dando prêmios para o pessoal que está colaborando. Esse mês teve um desafio, né, o mês que passou, onde a gente deu 3 aparelhos, né, para os 3 vencedores, mais um Adobe CS4, o pacote de aplicativos da Adobe. Foi um desafio sobre design, né, design de aplicações, não só a parte visual, mas design mesmo. Então, e todo mês a gente seleciona o Nokia contribuidor do mês, colaborador do mês. Então, esse colaborador do mês, ele ganha, normalmente é um aparelho. O último que a Nokia tiver, top de linha, atualmente é o 5800. Então, a gente está sempre selecionando pessoal. E você pode ganhar isso aí com um único artigo, desde que seu artigo seja bom o suficiente. Né? Ontem eu estava olhando os e-mails, aí estava tendo, a gente seleciona o pessoal e faz a votação via e-mail. Né? Então, estava tendo a seleção do pessoal, quem iria ser o colaborador do mês. E eu achei incrível, porque minha ex-namorada estava no meio, né? Aí eu disse, poxa. E ela tinha escrito apenas um artigo, mas realmente o artigo estava bom. Só que, além dela, outras pessoas colaboraram. Tinha um rapaz lá, no qual eu votei, ele escreveu, se não me engano, foram 8 artigos sobre C e C++. Então não tinha como eu votar na ex-namorada só porque ela era ex-namorada, não. Então, deixa pra lá. A gente tem que votar no quem está colaborando, né? Qualidade, né? Bom, ainda falando um pouquinho sobre o Fórum Nokia Wiki, em 2007 teve um desafio de 3 dias. 3 dias não, 4 dias. E eu fui um dos vencedores. Né? Na época eu ganhei um N95. Na época eu fui o terceiro a ter um N95, acho que no Brasil. Porque só tinha 2 pessoas, ainda não tinha sido lançado por aqui. Tinha acabado de ter sido lançado lá fora. Então, lá no laboratório onde eu trabalho, os 2 chefões tinham um N95 e eu cheguei com o meu N95 lá. Então, a partir daí eu comecei a me empolgar. Mas eu participei do desafio, meio que, vou participar, mas acho que não ganho não. E acabei ganhando, então vamos participar que a gente consegue. Depois disso aí eu fui selecionado como champion, né? Ganhei mais um aparelho, o E90, que eu mostrei ali atrás. Eu escolhi ele e de lá para cá eu ganhei mais alguns. Tá? Bom, além da Nokia, é interessante a gente conhecer as outras comunidades de desenvolvimento, né? Então a gente tem a comunidade da Motorola, que atualmente está muito melhor do que 2, 3 anos atrás, né? Eles estão melhorando bastante. Então quem tem afinidade pela Motorola, está aí o site da Motorola. Aqui tem o site da Samsung Mobile. Então, quem gosta da Samsung e quer desenvolver para Samsung, a gente tem o site da Samsung aí. Também ele melhorou muito. Uma coisa legal de desenvolver para a série 60, pessoal,
é que várias empresas licenciam o S60, o CS60. Então, se você desenvolver para CS60, tua aplicação vai rodar em aparelhos Sony Ericsson, alguns aparelhos Sony Ericsson que são CS60, Samsung, LG, dentre outras empresas. Motorola, antigamente, também tinha, só que ela cancelou e resolveu lançar o dispositivo dela com Linux. Mas ela tinha aparelhos com S60 também, ou seja, Symbian OS. Aqui tem um site da Sony Ericsson, na minha opinião, é o segundo melhor site de desenvolvedores. Tá? O primeiro é o Fórum Nokia. Mas eu frequento bastante, é muito interessante, tem muitos incentivos aí para quem quer desenvolver da Sony Ericsson. E na minha opinião, a melhor VM que eu já usei foi do Sony Ericsson. Então meus joguinhos sempre ficam melhores no Sony Ericsson, não sei porquê. E não poderia deixar, né, de faltar aí o site da Sun, que é importantíssimo para quem quer desenvolver em Java. Seja ele em qualquer das plataformas, seja ele o SE, ME ou o E. Bom, eu vou procurar mostrar alguns exemplos aqui de aplicações feitas em Java ME, tá? Rodando diretamente no aparelho e em outras tecnologias, para vocês verem o que a gente pode fazer com cada tecnologia. Ok? Bom, como eu falei, esse aqui é o Nokia 5800, né? Atualmente o top linha da Nokia de 760, voltado para nós que gostamos de diversão. Aqui eu vou mostrar primeiro uma aplicação, algumas aplicações feitas em Symbian C++, que é a linguagem nativa do Symbian OS. Eu vou começar aqui com Maps. Infelizmente, como a gente está num lugar um pouco fechado, não dá para usar o GPS aqui, ele fica só tentando se conectar. Mas quando a gente foi na praia ali com os meninos, a gente usou o GPS para fazer algumas brincadeiras, né? Ver a velocidade que a gente estava indo, etc, etc. Bom, isso aqui está usando gráficos vetoriais, como a gente pode ver aí, para trabalhar o mapa, né? O legal de gráficos vetoriais é que a gente consome pouquíssima memória do aparelho, e a gente pode mostrar grandes áreas. Ok? Quando eu vim para cá, eu tracei minha rota, né, usando esse aparelho, realmente é longe. Dá mais de 1000 km de viagem. E com o desvio acho que ficou maior, né? Tracei depois. Certo? Eu não estou com Wi-Fi aqui, então não dá para mostrar muita coisa dele não. Mas aqui a gente tem acesso a vários mapas. Então, se eu for para a minha cidade, eu consigo ver os dados dela mesmo. Deixa eu procurar aqui. Só para mostrar o que a gente pode mexer com, o que a gente pode fazer com o Symbian. Grana, foi massa, né? E usando a... Ô, gente, eu tô cego aqui, tô olhando para outro lugar e escrevendo outra coisa. Não, eu vi, calma aí. E aí, tá faltando alguma coisa? Tá certo agora, né? Eu espero que ele encontre aqui, às vezes ele não encontra o que eu quero. Esse aqui não é, a gente já tá muito longe, né? Brasília, tudo longe aqui. E tá meio louco. Bom, essa aqui é a minha cidade natal, em Arco Verde. É um pouquinho perto de Campina Grande. Pena que não tem os mapas tão próximos. Eu queria mostrar os mapas da cidade mesmo.
Bom, mas por aí que dá para eu chegar em Campina Grande. Vamos para Campina Grande. Ó, tem modo melhor de chegar lá do que andando, né? Bom, aqui a gente tem acesso aos mapas. Isso aqui é usando no caso é SymbiOS, mas usando gráficos vetoriais, que a gente tem acesso também através de JavaME. Certo? Deixa eu procurar me localizar aqui. Para quem conhece São João de Campina Grande, né, o Parque do Povo aqui embaixo. Eu moro bem próximo, só que a gente vai para lá não. E aqui fica a Universidade Federal de Campina Grande, aqui embaixo. Então dá para a gente brincar um pouquinho, né? Isso aqui são gráficos vetoriais. Bom, já brincamos mais com ele. Deixa eu mostrar outra aplicação. Tem mais uma aplicação aqui usando GPS, mas não há necessidade, porque não dá para conectar. Ok. Os os melhores jogos, né, em Symbian, com certeza são feitos em C++, né? Mas atualmente, desde a versão da 660 da terceira edição, para poder você fazer alguma coisa, você tem que assinar a tua aplicação. Se eu tivesse com Wi-Fi aqui, daria para a gente navegar na cidade e ver o mapa direitinho. Isso aqui é o Google Maps. Essa versão aqui é em Symbian C++, porém existe ela também em JavaME. Ou seja, você pode instalar o Google Maps em seu aparelho JavaME sem problema. E é o mesmo Google Maps que a gente vê no nosso desktop. Só que aqui a gente está no aparelho móvel. Cada chato. Deixa eu cancelar aqui. Ele é insistente, viu? Algumas coisas que vocês encontram no fórum Nokia são códigos, né, de algumas aplicações para você desenvolver. Por exemplo, esse Mobile Paint aqui é uma aplicação que está lá com código-fonte para vocês poderem estudar e desenvolver a própria aplicação em cima. Então, ela é bem simples e interessante mostrar aqui alguma coisa. É apenas uma aplicação para demonstrar os recursos do CS60 quinta edição aqui, que vocês podem brincar com o touch dele. Então vocês podem desenhar, pintar, fazer algumas coisas e depois salvar essa imagem no aparelho de vocês. Tudo isso que vocês veem em Symbian dá para fazer em JavaME, de forma mais simples, né? Tanto é que o JavaME em alguns casos é utilizado como forma de prototipagem. Vocês faz um modelo, né, alguma coisa que você precisa maior desempenho depois, só que você quer agilidade para desenvolver. Então você usa o JavaME. Esse aparelho eu não tenho muitos jogos, né? Meus jogos só no N96 ali, depois eu vou mostrar algumas coisas. Bom, Google Maps, temos o YouTube. Certo? Essas aplicações você nem precisam de conexão, né? É evidente. Essa é a versão em Symbian C++ também. Só que também existe ela em JavaME. Eu não tenho eles aqui, eu tenho no N95. Tá? Mas isso aqui é a aplicação que a gente pode desenvolver um player de vídeo se conectando com algum serviço online. Né? Joguinho solitário, Adobe PDF. Ou seja, um smartphone, a gente pode colocar qualquer aplicação que a gente queira dentro. Se não tiver, a gente faz. E coloca dentro do aparelho. Infelizmente, nem todo celular permite isso, né? Mas, paciência. Essa aplicação aqui,
Infelizmente precisa de conexão, mas essa aplicação aqui foi feita em Ajax, em Java, né? JavaScript. Ela precisa de conexão para poder se conectar e pegar uma paleta de coisas. Mas isso aqui é JavaScript, rodando no dispositivo. Então, você tem todos os recursos do dispositivo usando um simples JavaScript. Você que não sabe Java, não sabe C++, mas quer desenvolver para dispositivos móveis, pode brincar com JavaScript. Todo mundo olhando para o jogo, né? Não, cartas não, YouTube. Essa aplicação aqui também é bem interessante. Certo? Ela também está com código aberto para você pegar e estudar como foi feito, né? Isso aqui é feito em C e C++ também. Essa é minha irmã. E... coisinha linda, né? Pronto. Aí tem algumas coisinhas, né? Nessa aplicação. Então isso aqui é feito em C e C++. E tem um código-fonte que você pode pegar e trabalhar com ele. Essa é minha sobrinha, né? Essa aqui é minha ex, mas tudo bem, deixa pra lá. Ela também trabalha com desenvolvimento móvel. Bom, isso aqui são fotos da turma da universidade. Bom, só para mostrar a aplicação aqui. E usando o acelerômetro, né, para a gente pode brincar com a aplicação. Essa aqui é a visão lá do meu trabalho. Dia de chuva em Campina Grande. Bom, sair aqui e voltar para mais uma aplicação. Então assim, a gente tem muitos recursos. Ali eu vou mostrar, no outro aparelho eu vou pegar, vou mostrar aplicações em Java ME, né, que eu até o momento só mostrei Symbian. É porque nesse aparelho eu só tenho Symbian. Bom, Symbian igual Windows também trava, tá? Passa esse aparelho, por favor.